Nós vamos então iniciar o capítulo 16, Trabalho Renovador. Nós vimos o quanto a Evelina e o Ernesto estão agora empenhados em ajudar o Túlio, sobretudo a Evelina, porque ela teve aquele envolvimento com ele, não é? Aqui na terra, foi noivo dela, ela o abandonou, criando toda essa situação. Então agora ela e o Ernesto estão dispostos, sob o amparo dos amigos espirituais, a auxiliar o Túlio. Então nós vamos ver a continuidade desse esforço de ambos para auxiliar e socorrer. Então vamos lá, o capítulo 16. Vida nova começou para Evelina e Ernesto, especialmente para Evelina. Indispensável auxiliar Túlio, abençoá-lo, renová-lo. Para isso, os dois amigos se matricularam em colégio de estudos preparatórios de mais altas ciências do espírito. Radiantes de esperança e entusiasmo, adquiriam conhecimentos em torno de evangelização, reforma íntima, sintonia mental, afeição, agressividade, autocontrole, obsessão, reencarnação. A fim de conservar construtivamente com aquele que se lhe extraviara a conta pessoal, a senhora Serpa munia-se de instruções com que lhe pudesse ganhar o raciocínio. Competia-lhe o esforço mais grave, desfazer-lhe na mente o quisto de ilusões que ela própria criara. Fantine, contudo, que se compadecera fundamente do rapaz menos feliz, de acordo com avisos do Instituto de Proteção, poderia acompanhá-la a pequena distância, com a obrigação de intervir quando necessário. Então, os dois estão dispostos a auxiliar. Mas a gente vê que esse auxílio não é assim, ir lá e conversar com ele, não. Eles vão se preparar realmente. E para se preparar para essa tarefa, é preciso ter conhecimento. Aí a gente vê a importância do conhecimento. Porque não adianta ela chegar lá e falar, Túlio, você não pode fazer isso, Túlio, não sei o quê. Pelo contrário, é preciso haver sabedoria, é preciso saber como envolvê-lo, como ir tocar-lhe o coração para que aconteça essa renovação que eles tanto desejam. Agora veja só que interessante. Eles vão fazer um curso preparatório. Eu fiquei morrendo de inveja. Curso preparatório em mais altas ciências do espírito, né? Quer que eu matriculo vocês para a semana que vem? Não, mas não é muito tempo não. Pouco tempo. A gente tem que ter, o tipo de vida. E é interessante, Ivanilde, porque você veja, o Ernesto ele chegou a tirar a vida de uma pessoa, não é? Então você pensa assim, vai estar no umbral, sofrendo, vai estar não sei o quê, e não aconteceu. Porque a lei divina ela vai ver tudo, o que você fez e o que você pensava, o que você agiu. Lembra a epístola de Pedro? O amor cobre a multidão dos pecados. Então, essas coisas são muito vagas para nós, né? Mas olha o curso preparatório de mais altas ciências do espírito. Eles vão estudar sobre evangelização, reforma íntima, sintonia mental, afeição, agressividade, autocontrole, obsessão e reencarnação. Então veja, todas essas matérias vão servir para ela de recurso para que ela possa auxiliar o Túlio. Quando a gente vê aqui, às vezes, o Divaldim falando, e nós todos nos lembramos e falamos, espírita tem que estudar, a gente precisa estudar, conhecimento é libertador. Então a gente vai morrer e vai ter que estudar lá também. Então veja, que curso excepcional, não é? Agora imagina ouvindo isso
daqueles espíritos instrutores que têm um conhecimento amplo da vida e tudo mais. Todos esses itens serão estudados por eles. Vamos lá. No dia marcado para início da tarefa, a subdividir-se em visitas de esclarecimento e enfermagem 3 vezes por semana, Ribas seguiu em pessoa os 2 obreiros para o refúgio de saúde mental em que os novos deveres se lhes impunham. Integrando diminuta comunidade de enfermos da alma, o jovem Mancini se achava recluso em solitária dependência que o instrutor informou estar erguida à base de material isolante contra o impacto de vibrações suscetíveis de agravar-lhe a sede de companhias menos recomendáveis. O orientador apresentou ambos os companheiros às autoridades e auxiliares do pouso de reajuste, e tanto Evelina quanto Ernesto, sob o beneplácito da simpatia geral, puseram mãos à obra. Túlio acolheu encantado a presença da moça e, de começo, reafirmava-lhe os protestos de devoção afetiva em ditirambos. Essa palavra quer dizer composição poética. Em ditirambos de lealdade e ternura. A senhora Serpa, no entanto, redobrou cautelas emolduradas de carinho, suplicando a inspiração da vida maior para não falhar na missão que abraçara. Os diálogos terapêuticos prosseguiam pontualmente. Apesar disso, Mancini não se desfixava da paixão que o absorvia, lembrando um barco chumbado ao solo, incapaz de afastar-se do cais. Então vejam, eles chegaram lá para agora começar esse auxílio em favor do Túlio, e eles se depararam com a seguinte situação que o instrutor Ribas explicou para eles. Olha lá. Túlio se achava recluso em solitária dependência, erguida à base de material isolante contra o impacto de vibrações suscetíveis de agravar-lhe a sede das companhias menos recomendáveis. Ele está recebendo um amparo, e um amparo realmente grandioso, para que ele não atraia, por sintonia mental, companhias desagradáveis lá do local onde ele veio, lembram? Daquelas regiões inferiores. Então ele está recebendo um amparo grandioso. O lugar onde ele está é de material isolante contra impacto de vibrações. Então é como se ele estivesse numa redoma, protegido pelas vibrações. Eu me lembro também da irmã do Chico Xavier, quando desencarnou, muito agarrada à família, ao lar, ela ficou no lar. Eles não conseguiam que ela se desprendesse dali. Então foi preciso chamar a mãe dela para auxiliar. E antes o irmão tomava conta, e ele precisou da ajuda dos bons espíritos para criar em volta dela como se fosse uma redoma protetora, para ela não receber impactos de fora e também para ela não emitir esses impactos em cima da família, porque ela era muito agarrada, né? Muito. Aquela matrona que comandava tudo, né? A família inteira. Então veja, os espíritos usam certos recursos para nos auxiliar. Oi, Maurílio. Em matéria proporcional, o Maurílio está dizendo, isso ocorre, por exemplo, no culto do Evangelho no lar, em que o ambiente fica protegido, vai criando-se, né, uma barreira de proteção. Num dos livros do André Luiz, a gente chegou a ver isso, a casa da Dona Isabel, lembram? Eles vão e a casa está como que envolvida por um anel prateado. E ele explica que é a proteção do lar. E essa proteção nasceu do culto no Evangelho, do esforço da Dona Isabel em manter a família, porque o marido era um homem muito complicado. Tanto é que quando ele vem chegando em casa,
o André vê que ele está acompanhado de dois espíritos, né, inferiores, junto com ele, por sintonia mental. Ele entra do portão para dentro, os espíritos ficam para fora, não entram, né? Então, a barreira protetora envolvendo o lar. Então, também, né, Maurílio, o culto do Evangelho cria no lar essa proteção espiritual, não é? Material, não, a base de material isolante, material mesmo. O local onde ele está é preparado com material que nós desconhecemos aqui. O Evangelho no lar é uma vibração que vai criando. Ali, ele não tem condição dele ir criando, vibrando, né? Ele está em desalinho mental. Então, ele é colocado num lugar de proteção. Só que ele isola dos pensamentos, né, que vai atingir. Que isola a ação dos pensamentos, né? Como? Isso, onde ele está, né? Então é um local preparado para ele. A gente vai vendo como que no mundo espiritual eles usam as vibrações, os fluidos, né? Tem autoconhecimento. Lembram num dos livros do André Luiz, quando um benfeitor vai vir das alturas, né, um espírito bem nobre, para falar com eles, e eles criam também como se fosse uma redoma de vidro, de fluido, para ele ficar ali, né, as condições do espírito dele, para ele poder falar com o pessoal. Essas questões de ambiente são criados. A mãe do André Luiz também, ela passa por uma redoma, né, para entrar em nosso lar, e ela fica um período, depois diz, eu já tenho que voltar para poder passar pelas câmaras, para poder se elevar. O André Luiz fala que matéria é luz coagulada. É um tipo de matéria que a gente desconhece essa natureza, mas é matéria preparada num quarto mesmo. Vamos imaginar se é uma cela, que ele está ali para ficar isento dessas vibrações. Porque na sintonia mental dele, ele vai atrás, ele faz sintonia. Viu aqui que ele está falando? Que apesar dos diálogos, toda a conversa que a Evelina está tendo com ele ainda não se desfixou da ideia, da paixão por ela que ele quer. Então ele ainda continua doente, né? A mente dele não sai disso, né? Desse desejo, dessa busca. Veja como é necessário ele ficar nesse ambiente mesmo. Principiasse Evelina a preparar clima adequado às lições que ele choramingava, à maneira de criança doente. Declarava-se indisposto e inabilitado para o estudo, desconsiderado, ofendido nos brios próprios. Asseverava-se infenso, quer dizer, contrário a qualquer ponderação filosófica, alegando não sentir inclinação para assuntos de fé. Insistia em reconhecer-se unicamente um homem, na definição dele mesmo, e nessa condição não queria uma enfermeira ou preceptora, mesmo solícita quanto a moça se revelava, e sim uma companheira, a mulher dos seus sonhos. Evelina ouvia pacientemente os remoques e lamentações incessantes, aparando-lhe os golpes e podando-lhe as impressões destrutivas, sempre assistida por Ernesto, que lhe supervisionava os esforços com generosa atenção. Imbuída das responsabilidades que lhe assinalavam agora a vida, e sendo criatura profundamente emotiva, concentrava-se de modo constante no esposo, nele investindo toda a carga de seus potenciais afetivos, para sentir-se na posição de tutora maternal de Mancini. Experimentava a necessidade de ser mais entranhadamente a mulher de Caio. Por essa razão, mentalizava-lhe a imagem a cada passo, endereçando-lhe em silêncio os seus mais belos pensamentos de amor. É verdade que Serpa não lhe havia sido o consorte ideal. Além disso,
sabia-se agora homicida, com refinados recursos de inteligência para ocultar-se. Evelina, porém, humana quanto qualquer ser humano, ponderava de si para consigo que ele se fizera criminoso por amá-la. Eliminara a existência de Túlio para disputar-lhe o coração, em agoniado lance afetivo. Aspirava a revê-lo em pessoa, a aurir-lhe o calor da presença, a fim de revigorar-se para os embates morais a que se confiava. Entretanto, por mais solicitassem permissão para visitar a família terrena, Fantine e ela obtinham regularmente a mesma resposta dos mentores: muito cedo. Primeiramente, a gente observa a situação do Túlio. Ele realmente não quer. Ela vai com a conversa de estudo, vamos conversar em torno de temas. Ele, não quero saber, não tenho cabeça para filosofia, né? Não tenho cabeça para isso. Eu sou um homem. Então, ele firmando mesmo, né, a situação de homem material, né, que ele é, com todas as preocupações, com todos os sentimentos aqui de um homem encarnado. E ele, nessa condição, dizia, eu não quero uma professora, não quero uma ajudante, né? Eu quero a mulher. A minha paixão é por você, Evelina. Eu quero você. Então a gente percebe como a ideia dele está ainda fixa, apesar de todo esse trabalho, de todo esse auxílio. Agora veja como é interessante a questão da educação mental. A Evelina está amparada, já entendeu o que aconteceu, quer ajudar o Túlio, ela sabe que ela errou, está disposta a amparar, só que diante dele ainda vem o resquício do que ela viveu aqui na Terra com ele. O André diz assim, para ela não ficar perturbada com esse sentido, para ela não falhar na tarefa, ela ficava pensando no marido encarnado, emitindo pensamentos de afeto, de carinho, para não envolver-se com o Túlio. Porque lembra, ela ficou entre os dois, foi fazer a escolha depois de vivenciar tudo aquilo com os dois, então ainda tem resquício, então ela fica pensando no marido, querendo ajudar o Túlio, para que essa vibração dela não novamente lhe acenda mais o desejo de estar com ela. Então ela também tem que se educar ali mentalmente. E, lembrando do Caio, o André informa que ela e o Ernesto sempre quiseram voltar para casa. Por mais Evelina e Ernesto solicitassem permissão para rever a família terrena, Ernesto e ela obtinham regularmente a mesma resposta dos mentores. Muito cedo, não dá para vocês ir para lá agora não. Lembra o André Luiz que nós estudamos? Ele gastou um tempão na vida espiritual, se educando, se preparando, trabalhando, né, para ter uma estrutura para enfrentar a vida aqui na matéria, né? Porque a gente morre e as coisas continuam. A vida segue, a coisa vai para frente. Então os acontecimentos vão se desenrolando. Se a gente fica lá 1 ano, 2 anos na vida espiritual e volta, a gente vai encontrar a paisagem totalmente diferente. Ela mesma aqui, né? Ela está achando que o marido dela, o Caio, não sei o quê, e ele já está lá com a moça, né? Lembra? Então, as coisas são complicadas mesmo, né? Tem que ter estrutura, tem que estar nesses estudos, né? Ouvindo as instruções dos espíritos, trabalhando o interior, para ter condição de poder enfrentar a realidade aqui, depois da morte. Então, vamos lá. Reconfortavam-se, por isso, com estudo e trabalho. De vez em vez, o tete-a-tete entre ambos, as confidências. Ernesto falava enternecidamente da esposa Elisa e da filha Celina. Sensibilizado, entretecia no mágico painel da saudade
a imagem das duas por espelhos cristalinos de amor, em que se comprazia mirar-se, conquanto a filha o tratasse muitas vezes com rebeldia cruel. De certo que a viúva e a jovem não arrostavam dificuldades materiais de vulto maior. Legara-lhes renda expressiva, boa casa, algum dinheiro em mãos honestas a fornecer-lhes pensão sólida e os seguros em que montara a defensiva doméstica. Mas, e a ausência? Indagava-se constantemente junto da amiga que se lhe transformara em irmã de todas as horas. A ausência, a distância. Perdiam-se os dois em conjecturas, prelibando alegrias de reencontro. Achavam-se suficientemente informados de que entre eles e os amados do mundo se levantara agora o muro das vibrações diferentes. Em vista disso mesmo, não mais lhe seria possível retomar-lhes a atenção como quem volta de uma viagem. Competia-lhes a obrigação da conformidade perante quaisquer transformações a que se lançassem. Nesse sentido, até ali, haviam registrado as mais diversas narrações de mortos que procediam da terra, desacoroçoados e tristes ante a impossibilidade de serem vistos, ouvidos, assinalados, tocados pelos parentes. Muitos voltavam consolados e esperançosos, como que libertos de laços e algemas que lhe fossem pesados aos corações. Mas outros, muitos regressavam desencantados e sorumbáticos, quer dizer triste. Estou tão sorumbático hoje, dá para assustar, né? Desencantados e sorumbáticos, evidenciando pouca disposição para conversar. Referiam-se a amigos e a mudanças radicais na vida caseira. Mencionavam desastres e falências na ordem afetiva de almas inovidáveis. Eles dois, porém, se identificavam otimistas, confiantes. Evelina entusiasmava-se, derramando-se em nobres impressões diante de Ernesto, atento. Caio, na opinião dela, caíra em deslizes. Todavia, reabilitara-se-lhe no conceito de esposa pelo alto gabarito de ternura e abnegação a que se elevara durante os dias últimos da enfermidade que lhe fora fatal ao corpo físico. Em verdade, podia ter sido desleal durante algum tempo. Já isso podia. Era um homem com as exigências naturais da vida comum e, obviamente, se distraía enquanto lhe aguardava a cura e o refazimento, mas à frente da morte, diante de longa separação. Então veja, eles falando dessa vontade de voltar ao lar, o Ernesto pensa assim: vai estar tudo equilibrado na minha casa, porque é a esposa e a filha, ele deixou recursos materiais, então elas vão estar bem. Veja que o pensamento dele é o mesmo pensamento do homem da terra. Deixar bem, né? A gente fala assim, nossa, fulano está bem. Esse está bem é que tem muitos recursos materiais, né? Então, ele pensando nisso, elas vão estar garantidas, vão estar seguras, eu deixei recursos para a família e tal. E a Evelina pensa também da mesma maneira. Ela sabia que ele havia errado, mas no final, nos anos da enfermidade, ele se mostrava tão carinhoso, tão bom para ela. Então, ela queria voltar, vê-lo novamente. Então, veja que é o mesmo pensamento que tinham aqui quando encarnados. É o mesmo pensamento. Só que eles tinham que entender o que o André fala aqui.
Entre eles e os amados do mundo se levantava agora o muro das vibrações diferentes. E eles viam que muitos que foram na terra voltavam, uns esperançosos, refeitos, né, pela saudade, por ver os amigos, mas uma grande maioria voltava sorumbáticos, né, tristes, desanimados, infelizes, por verem a situação familiar. Agora, veja, eles voltavam tristes, né, infelizes. Esse momento pode desequilibrar o espírito que está no mundo espiritual e voltou para ver a família. Por isso que os espíritos dizem, é cedo ainda, é muito cedo, vamos devagar, aguardemos um pouco mais. O espírito que está ali tem que se preparar para isso. Se ele não tiver conhecimento, entendimento, um pouco, né, desses recursos, ele vai se desesperar. Mesmo o André preparado, né, elas estão lembrando lá do nosso lar, ele ficou baqueado, muito baqueado. Teve que sair lá da casa, sentar lá fora, chorar e orar pela ajuda do mundo espiritual. Esse contato da volta, ele é muito delicado, se o espírito não tiver essas condições. Agora, vocês imaginam o familiar que fica apegado e não vai para dimensões do mundo espiritual, fica aqui na dimensão material, acompanhando a família, vendo tudo que está acontecendo, não podendo fazer nada, falando, ninguém ouve. O espírito fica naquele desequilíbrio. Vocês já imaginaram um pai aqui na família e os filhos brigando por causa de herança, arruinando a família inteira, pondo um contra outro, e o pai vendo tudo isso, vendendo tudo, acabando com tudo, né, que ele construiu a vida inteira. Por isso que nada é nosso. Chega uma hora, meu filho, que você tem que largar. Então tem que ter preparo mesmo, senão o espírito fica sofrendo. Porque ainda ela se sentia dona da casa. E a casa que ela cuidara tanto. E agora ela vê a casa em ruína, abandonada, suja, ninguém. Então são essas coisas que a gente tem que estar preparado. Para a volta à vida material aqui, visitando famílias e amigos, a gente tem que estar bem consciente, com o entendimento de que tudo é passageiro. Tudo lá da terra já não é nada, não faz parte da minha vida. Aquilo foi um tempo, já passou. Porque se a gente ficar preso, a gente fica num desequilíbrio mental muito grande. Vamos lá. Modificara-se, parecia haver recuperado a condição do noivo, amoroso, terno, e Evelina, ao contemplá-lo com os olhos da imaginação, supunha-o agoniado e infeliz, no anseio de livrar-se da carne, a fim de recolhê-la nos braços. Antecipava opiniões, enquanto Fantine lhe guardava com interesse a doce expectativa. Solenizando alegações, asseverava que Serpa cometera até mesmo a loucura de eliminar a presença de Túlio, no intuito de desposá-la. Fora isso, terrível calamidade fora. No fundo, porém, Evelina mostrava traços inequívocos da vaidade de sentir-se querida. Declarava resoluta que, tal qual se esforçava por Mancini, desvelar-se-ia mais tarde por Serpa, esmerar-se-ia em ajudá-lo em qualquer reparação que se fizesse precisa. Ernesto volvia então a biografar-se, contando histórias do lar, amava a esposa entranhadamente e confessava que praticara muitos disparates quando mais moço, de maneira a preservar a tranquilidade doméstica. E a filha? Celina era uma bênção que lhe acalentara o coração na madureza. Sempre terna, compreensiva, devotada, sonhara para ela um marido bom, amigo. No entanto, deixara-a aos 22 de idade sem casamento à vista. Conquanto a dor de pai, distanciado de casa, depunha na filha a maior confiança. Não lhe temia o futuro. Além de provida com mesada apreciável,
lecionava inglês com mestria, ganhava dinheiro e sabia guardar. Mantinham-se, desse modo, sucessivas conversações entre os dois, sentimentais, saudosistas. Passados 6 meses de atenção e doutrinação a benefício de Túlio, Ribas veio examiná-lo em pessoa, segundo promessa à vida. Os dois estão com o pensamento fixo na família, os dois. O Ernesto começa a pensar na esposa, na filha, e ele disse que a filha tinha 25 anos quando ele deixou ela aqui na terra. Ela não tinha nenhum casamento em vista, mas era uma moça dedicada, amorável, não sei o quê, não sei o quê. Aquela imagem do pai. Depois nós vamos ver a filha dele, né? Como é que está. Ela vendo a imagem do marido, bondoso, generoso, aquela visão, né, gentil da mulher. Então olha lá o que ele fala. Evelina modificara-se, contemplava Caio, amoroso e terno, com os olhos da imaginação. Supunha-o agoniado e infeliz, no anseio de livrar-se da carne, a fim de recolhê-la nos braços. Sabe de nada, né? Ela lá pensando nele, ele foi tão terno, né, no final, ele deve estar lá sentindo muito a minha falta, ele deve estar então ansioso, né, desejando morrer, estar aqui nos meus braços, né? Então, a visão da terra, né? Eles ainda não têm aquela noção de que as coisas podem se modificar. Até que a morte os separe, né? Depois acabou. É interessante um dado aqui, que ele diz assim, que havia 6 meses que ele estava recebendo auxílio, né? Doutrinação, conversa, amparo. 6 meses e o Túlio continua irredutível. O negócio dele é a paixão pela Evelina. Muito bem. O instrutor Ribas, então, veio ver como é que estava o Túlio, 6 meses depois. Olha lá. Após verificar a pontualidade e a eficiência de Evelina, através de anotações referendadas pelas autoridades orientadoras da casa, penetrou o aposento do enfermo, categorizado para ele como médico em acurada inspeção. Ao primeiro olhar, porém, reconheceu que Mancini apresentava escasso proveito com as lições recebidas. Apático, denunciava na mente uma ideia central, Evelina. E com Evelina no miolo das mais profundas cogitações, viam as ideias satélites, o anseio de transformá-la em objeto de posse única, o tiro de Caio, o desejo de vingança e as escuras alusões da autopiedade. Ribas não descobria a mais ligeira fresta naquele coração pesado de angústia para filtrar um só raio de otimismo e esperança. Gente, olha a situação dele. A ideia central era possuir a Evelina e vingar-se do Caio, que deu um tiro. Então, essas ideias fixas. 6 meses depois, ele continua do mesmo jeito. As primeiras manifestações do inquérito afetivo respondeu ao instrutor com a tristeza de um doente que se sabe sem cura. Qual, doutor? Sem Evelina comigo, nada consigo entender. Se ouço o evangelho, penso que ela só, é o anjo capaz de salvar-me. Se anoto ensinamentos acerca de autocontrole, vejo-a no pensamento como sendo a única alavanca, bastante forte para governar-me. Se escuto exortações à fé, acabo querendo-a para meu reconforto exclusivo. Se recebo esclarecimentos em torno de obsessão, termino a aula confessando a mim mesmo que, se pudesse, largaria esse hospital a fim de persegui-la e tomá-la em seus braços, ainda que para isso devesse caminhar até os derradeiros confins do mundo. O mentor sorriu paternal
e aconselhou calma, equilíbrio. Viram, gente, o que é a fixação mental, o amor possessivo? Então ele não aproveitava nada, tudo ele continuava pensando nela. De vingança, a obsessão. Embora ele ache que é amor, ele passaria a obsediar a Evelina também. Por isso que ele está amparado num local isolado, né? Para ele poder se refazer. Mas não adianta, né? 6 meses, tudo é Evelina. Não adianta. As lições entram por um ouvido, saem pelo outro e não tem aproveitamento nenhum. Então, olha só agora o que o Ribas vai fazer. O mentor sorriu paternal e aconselhou calma, equilíbrio. Reflitamos, meu filho, que somos espíritos eternos. Urge conservar serenidade, paciência. Felicidade é obra do tempo, com a bênção de Deus. O rapaz revidou ácido, irreverente. Não pedira, não aceitava conselhos. O Ribas tentou falar, ele disse, eu não pedi e não aceito conselho. Não quer saber. À noite, esteve com os amigos e elogiou o trabalho de Evelina. A empresa de reeducação fora efetuada com segurança. Túlio, entretanto, não reagira construtivamente. Mostrava-se abúlico, quer dizer, indiferente, embutido nas fantasias que estabelecera em prejuízo próprio. E terminou dizendo para Fantine e a senhora Serpa, que o ouviam atentos: não vejo qualquer interesse para Túlio na permanência aqui. Forçoso envidarmos esforços para que aceite voluntariamente a miniaturização. Aí tem uma nota lá embaixo do André Luiz. Miniaturização ou restringimento no plano espiritual significa estágio preparatório para a nova reencarnação. Renascer, redarguiu a Evelina, assustada. Será preciso tanto? E Ribas, nosso amigo, está mentalmente enfermo, profundamente enfermo, traumatizado, angustiado, fixado. O remédio será recomeçar de novo. Ainda assim, terá dificuldades e desajustes pela frente. O benévolo mentor não traçou advertências nem articulou qualquer sugestão. E tanto Ernesto quanto Evelina, enfronhados agora nos imperativos e provas da reencarnação, silenciaram de chofre, pensando. Então, o mentor viu tudo isso e vai falar para a Evelina: olha, ele aqui no plano espiritual não está aproveitando nada. Então, às vezes no mundo espiritual, para a situação de determinados espíritos, o maior auxílio para eles é reencarnação. Se ficar lá, ele vai ficar 1 ano, 2 anos, com a mesma. Então ele tem que começar de novo, tem que voltar para a vida física. Então, o instrutor Ribas, que diz: não vejo qualquer interesse para Túlio na permanência aqui. Forçoso endividarmos esforços para que aceite voluntariamente a miniaturização. Não tem nenhum interesse para ele ficar na vida espiritual. Vai ser tempo perdido. Para ajudá-lo é a reencarnação. Mas tem um detalhe: envidar esforços para que ele aceite voluntariamente. Que ele entenda, que ele já tome conhecimento e aceite que vai voltar. Vocês acham que ele vai aceitar isso? Se não aceitar, se ficar revoltado e não quiser, é o remédio para ele, o que vai acontecer? Reencarnação compulsória. Vai dar um remedinho para ele, ele vai dormir, apagar, vai passar por todo o processo de restringimento,
que a gente estudou lá na reencarnação do Segismundo, e vai se ligar aqui a um óvulo e vai começar um novo começo, um novo corpo, uma nova vida. É esse o caminho. Toma anestesia, daqui a pouco ele está dando o primeiro choro, né? O médico segurando, né? Miniaturização ou restringimento no plano espiritual significa estágio preparatório para a nova reencarnação. Um estágio preparatório. Se ele, Túlio, aceitar e entender, ele vai participar desse processo preparatório. Isso ajuda muito o espírito reencarnante. Programado, ele vai participar, ele vai entender. Então isso tudo ajuda quando ele estiver aqui reencarnado. Isso vai ajudar muito ele, né? Se ele não aceitar e ter que reencarnar compulsoriamente, ele não vai ter esses benefícios do preparo, né? Olha lá, esse estágio preparatório, nem isso ele vai poder aproveitar, por causa do estado mental que ele se encontra. Novas revelações nós teremos nos próximos capítulos. Revelações muito curiosas que nós vamos ter aí nos próximos capítulos. Terminando o capítulo de hoje, Túlio tem a necessidade de recomeçar através de uma nova reencarnação. Aí nós vamos ver como que vai ser isso então.